Olá! Quando um crime acontece, como é que a grande engrenagem da justiça realmente começa a funcionar? Bom, a resposta para isso está num conceito-chave: a ação penal. Pensa nela como o caminho oficial, o procedimento que transforma uma suspeita, uma acusação, em um processo judicial de verdade. Vamos juntos desvendar como essa jornada funciona? E para começar, a gente já parte de uma pergunta central que vai guiar toda a nossa análise. Afinal de contas, quem tem o poder de dar a partida nesse processo todo? É sempre o Estado, ali representado pelo Ministério Público? Ou será que a própria vítima tem essa chave nas mãos? A resposta, como quase tudo no direito, é um pouco mais complexa do que parece. Para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro. Primeiro, vamos ver as condições básicas para qualquer processo existir. Depois, a gente mergulha na grande divisão, ação pública contra ação privada. Em seguida, vamos entender as regras de cada uma, que são praticamente opostas. Aí, a gente vê as situações onde os papéis se invertem, que é bem interessante. E para fechar, as consequências de uma decisão criminal em outras áreas. Muito bem, vamos lá. Antes de qualquer acusação, se quer sonhar em chegar na mesa de um juiz, ela precisa passar por uma espécie de filtro. Um checklist universal que garante que o processo tem um mínimo de fundamento para poder começar. E aqui estão os 4 portões de entrada para a justiça. Primeiro, a possibilidade jurídica. O que se está pedindo tem que estar previsto em lei, né? Não dá para inventar. Segundo, a legitimidade. As pessoas certas estão no processo? O autor é quem deveria ser? O réu também? Ok. Terceiro, o interesse de agir. Ou seja, mover a justiça é realmente necessário e o caminho certo para resolver o problema? E por último, e talvez o mais fundamental de todos, a justa causa. Existe uma base mínima de provas, um comoço de prova, para evitar acusações sem pé nem cabeça? Se falhar em qualquer um desses 4, a porta do judiciário nem se abre. Certo. Passamos pelo checklist inicial. Agora a gente chega no coração do nosso papo. Existem basicamente duas grandes estradas que levam à justiça criminal. E a escolha de qual delas pegar vai depender do tipo de crime que foi cometido. De um lado do ringue, a ação pública. Aqui, o dono da ação, o titular, é o Ministério Público. Ele age em nome de toda a sociedade. E o documento que dá o pontapé inicial se chama denúncia. Do outro lado, a gente tem a ação privada. Nela, a própria vítima, chamada de ofendido, é quem tem o poder de acusar. E a peça inicial aqui tem outro nome, queixa-crime. Então já vemos que são mundos com protagonistas e até documentos diferentes. E essa imagem dupla ilustra perfeitamente essa tensão. A ação pública é o Estado mostrando sua força representando o interesse de todos nós na punição de crimes mais graves. Já a ação privada é sobre o direito do indivíduo. Ela protege a esfera pessoal, dando à vítima a escolha de ir atrás ou não da punição, principalmente em crimes que afetam a honra, por exemplo. Agora, a parte que eu acho mais fascinante. Cada uma dessas estradas funciona com um manual de regras completamente diferente. Na verdade, eles são praticamente o oposto um do outro. E é nesse contraste que a gente entende a lógica do sistema. Dê uma olhada nessa tabela, que resume tudo. Na ação pública, o princípio é da obrigatoriedade. Isso significa que o Ministério Público, tendo as provas, deve agir. É um dever. E uma vez que ele começa, não pode simplesmente largar o caso no meio do caminho. É o que chamamos de indisponibilidade. Agora, vira a chave completamente. Na ação privada, a lógica é a da oportunidade. A vítima pode agir, se ela quiser. É uma escolha. E ela pode perdoar, pode desistir a qualquer momento. É a disponibilidade. Percebem a contradição gritante? De um lado, um dever do Estado, do outro, uma escolha pessoal. E essa lógica oposta continua, na abrangência, por exemplo. O MP, na ação pública, pode processar os culpados um de cada vez se for o caso. É a divisibilidade. Já na ação privada, a regra é ou todos ou nenhum. A vítima, quando entra com a queixa-crime, é obrigada a processar todos os autores do crime que ela conhece. É a indivisibilidade. A lei é clara, como diz o artigo. O processo de um obriga ao processo de todos. Não dá para escolher um alvo só. Mas o direito não teria a menor graça se fosse só feito de regras rígidas, não é mesmo? Claro que existem exceções. Existem situações em que essas linhas, que pareciam tão claras entre público e privado, ficam meio borradas. E é aí que os papéis podem até se inverter. A primeira grande exceção é a chamada ação pública condicionada. O dono da ação continua sendo o Ministério Público, mas ele fica de mãos atadas. Ele só pode começar a agir se a vítima der um sinal verde, uma autorização formal que a gente chama de representação.
É o poder do Estado sendo condicionado pela vontade do indivíduo, uma mistura dos dois mundos. E atenção, porque essa decisão tem prazo de validade. A vítima tem exatos 6 meses. E esse relógio começa a contar a partir do momento em que ela descobre quem foi o autor do crime. Se esse prazo passar, o direito de autorizar o processo acaba, caduca, como se diz no jargão jurídico. E aí o Estado não pode fazer mais nada. Agora a gente vai para a inversão de papéis mais radical de todas. Ela acontece quando o Ministério Público, que a gente viu que tem um dever de agir, simplesmente não age, fica inerte. Se o promotor tem os elementos, tem as provas e deixa o prazo para oferecer a denúncia passar em branco, isso é o que a gente chama de inércia do MP. E o que acontece quando o guardião da lei falha no seu dever? A nossa Constituição Federal abre uma porta de emergência, digamos assim. A própria vítima ganha o direito de assumir o protagonismo. Ela pode iniciar a ação que deveria ter sido pública. O nome disso é ação penal privada subsidiária da pública. É um mecanismo poderosíssimo de controle do cidadão sobre a atuação do Estado. Para a gente terminar, vamos sair um pouco do processo criminal em si e olhar para suas consequências. Um ponto muito prático. Como uma decisão no crime afeta a busca por uma indenização lá na área civil. A conexão entre esses dois mundos é importantíssima e cheia de detalhes. E aqui tem um ponto que pega muita gente de surpresa. Ser absolvido de um crime não é um passe livre automático para se livrar de uma ação de indenização. Não mesmo. O que vai definir tudo é o motivo da absolvição criminal. A razão por trás da decisão é o que importa. Olha só como a coisa funciona. Se o juiz criminal disser com todas as letras, está provado que esse fato nunca aconteceu, ou está provado que o réu não foi o autor, aí sim a porta do cível se fecha. Fim de papo. Mas, e se a absolvição for por falta de provas? Aí a discussão pode continuar no cível, onde o rigor da prova é diferente. Da mesma forma, se o que a pessoa fez não chega a ser um crime, mas causou um dano, a indenização ainda pode ser pedida. A chave de tudo está no fundamento da decisão. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Essa dança complexa entre o dever do Estado de punir e o direito da vítima de escolher, com todas as suas regras, exceções e contradições, será que ela cria um equilíbrio justo? É uma pergunta que fica no ar, para a gente pensar sobre a essência do nosso sistema de justiça.